Glória a Deus. Feche seus olhos, eu vou orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por este culto. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para sermos expostos à Tua palavra. E nós sabemos que ela dará frutos, Pai. Porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Ti, nós sabemos que nós saímos daqui diferente. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, eu sou suspeita porque eu amo aqui embaixo. Pode sentar sim, meninas. Deixa eu só desbloquear aqui. Isso. E quando eu fui preparar a palavra, eu confesso que esse louvor da Érica me deu até vontade de mudar, mas eu vou seguir, né, aquilo que o Senhor tinha preparado. Esse louvor maravilhoso, mas tem algum momento que a gente vai se encontrar. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero pedir para você abrir lá em Mateus 16. Aleluia. E antes disso, eu queria falar com vocês, né? Eu sei, quem me conhece aqui, eu sei que vai dar uma risadinha, porque eu não cozinho muito, entende? Não sei cozinhar várias coisas diferentes, eu cozinho sempre as mesmas coisas. Mas eu estou tentando aprender a fazer bolo. Porque a minha mãe sempre comprou bolo. Ela nunca fez bolo, né? E outro dia eu até postei na minha rede social que eu tinha tentado fazer o bolo e que a minha filha, muito sincera, falou que não tinha ficado bom, né? Muito sincera ela. Mas eu estou me desafiando a realmente a fazer, porque eu tinha esse hábito que eu aprendi na minha casa de comprar, mas eu não quero que a minha filha tenha esse hábito, então eu estou, fazendo em casa. E quando eu estava pensando nessa ministração, o Senhor me trouxe a imagem do bolo. Porque uma coisa que eu já entendi do bolo, tem gente que faz bolo aqui, a tia Bel tá aqui, mas quando a gente coloca muito fermento nele, a estrutura dele desanda totalmente. E se eu coloco pouco fermento, ele não cresce. Existem alguns outros ingredientes, por exemplo, tem pessoas que é gosto. Tempero é gosto, quantidade de sal é gosto, quantidade de açúcar. Tem algumas pessoas que fazem algumas coisas com mais, com menos. Mas o fermento, se você errar na dose dele, ele vai mudar totalmente o resultado final. E é interessante porque nas Escrituras vão haver duas passagens que Jesus vai nos falar sobre o fermento, né? Uma vai ser Jesus, outra vai ser Paulo. E em Mateus 16:6, fala assim: Jesus os advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Em Gálatas 5:9, se você quiser abrir lá comigo também. Vai dizer assim: um pouco de fermento se espalha por toda massa. O fermento representa algo pequeno, que ao entrar em contato com a massa, ele altera tudo. E talvez seja exatamente isso que aconteça muitas vezes nas nossas vidas. Porque muitas vezes Deus fala e nós acreditamos. Quantas vezes nós já recebemos uma palavra, já lemos a palavra e pegamos aquilo com fé no coração. Nós acreditamos naquilo que foi dito. Mas aos poucos, a gente começa a colocar um pouco da nossa lógica, um pouco da nossa ótica. Deus, às vezes, nos dá uma direção e nós vamos lá e queremos deixar ela um pouco mais bonita. Acrescentar como ela deve ser. E isso, muitas vezes, nos dá um pouco de fermento. Até que aquilo que nós estamos gerando fé, já não é mais naquilo que Deus disse. Mas é naquilo que eu projetei, aquilo que eu planejei do que Ele disse. Porque Deus nos disse que nós somos prósperos. Amém.
Mas se eu sair amanhã gastando porque eu sou próspero, eu não estou andando em fé. Nós não podemos acrescentar naquilo que a palavra diz, naquilo que o Espírito Santo comunicou ao seu coração. Muitas vezes também, aqui nós estamos entre mulheres, o seu marido pode chegar com uma direção, ó, Deus falou comigo. E nós vou dar um exemplo. Deus falou comigo e nós vamos mudar de cidade. Eu recebi uma palavra. Mas Deus falou quando? Deus falou para onde? Mas quantas vezes, às vezes você fala assim, ah não, então peraí. Então já vou mudar a escola, eu já vou começar a planejar, você arruma as malas, daqui 6 meses a gente já tá indo. E aí se chega 6 meses e não acontece, aquela pessoa está frustrada. Frustrado não com aquilo que Deus deixou de cumprir, porque Ele não deixou de cumprir nada. Frustrado porque muitas vezes nós acrescentamos coisas naquilo que Deus disse. Porque é muito mais difícil você ir contra. Se você falar assim, se você chegar em qualquer um e falar assim, ó, Deus me disse para fazer tal coisa. Acabou, não tem o que ninguém possa dizer. Se Deus disse. Mas muitas vezes nós não permanecemos tempo suficiente na presença de Deus. Nós não permanecemos debruçados na sua palavra. Nós não ficamos ali, tá bom, Senhor, o Senhor tem isso para mim, mas como que eu devo fazer? Qual é o próximo passo? Como eu me preparo para cumprir isso que o Senhor tem para mim? Ainda mais sendo mulheres muito criativas, a gente já tem uma ideia, já começa a achar um caminho e já começa a ver sinais. E aí eu quero que você abra comigo lá em Isaías 55. Versículo 10. Deixa eu só conferir aqui. Estou numa nova versão. Eu vou ler por aqui. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Versículo 10 e 11, tá? Muitas vezes a gente coloca como Deus falando, mas Deus ele tem um compromisso com aquilo que Ele disse, com aquilo que a palavra disse. Ele não tem compromisso com aquilo que nós vamos colocando junto. E isso eu tô falando para vocês por causa realmente da gente parar para pensar se muitas vezes essa frustração, eu já me deparei com algumas pessoas me dizendo assim, mas eu tinha certeza, Deus disse para mim que ia acontecer e não aconteceu. E quando você pergunta, mas o que Deus te falou? Existem coisas que nós podemos filtrar, queridas, pela palavra. Existem coisas que as pessoas chegam falando que Deus disse, que a palavra não diz. E se a palavra não diz, eu tenho certeza, você já pode ter certeza que Deus não disse. O primeiro filtro que você vai colocar na sua vida para qualquer direção é a palavra. Antes de ser, porque muitas vezes nós temos sim o testemunho interior. Mas muitas vezes nós maquiamos esse testemunho interior com a nossa vontade. Nós precisamos estar embasados naquilo que Deus fala para nós. E quando eu olho para isso, eu trouxe um personagem que você conhece muito, que é Pedro. E você pode abrir, se você quiser, em Mateus 16, versículo 15. Pedro ouviu uma revelação de Deus, do próprio Deus.
E só para eu te contextualizar, para a gente ganhar tempo, Jesus estava confrontando os fariseus sobre o fermento que eles estavam colocando. E aí ele começa a perguntar para os discípulos, quem é que o povo diz que eu sou? E o povo dizia que ele era Elias, que ele era profeta, que ele era isso, que ele era aquilo. Então Jesus pergunta para eles, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Vocês que estão caminhando comigo, porque as pessoas estão falando tantas coisas, mas o que vocês estão dizendo? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu para ele, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Sabe, Pedro recebeu uma revelação do alto. As pessoas estavam confusas de quem Jesus era, mas ele entendeu a identidade de Jesus. Porém, alguns versículos depois, quando Jesus começa a falar para ele o que é que ia acontecer, e aí eu vou continuar lendo para você, só para você não achar aqui o como é engraçado. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Sabe, quando Jesus começa a contar o que ia acontecer, gente, ele estava indo para lá que ele ia sofrer, ele sabia, ele ia ser morto e ele iria ressuscitar. Mas sabe o que Pedro faz? Pedro chama Jesus de canto. Eu achei essa parte, ele chama e começa a repreender Jesus. Falando, não vai acontecer isso daí não. Isso de modo algum te acontecerá. E Jesus responde para ele, arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Pedro começou a olhar com a sua ótica, com a ótica humana. Pedro ele entendeu do alto, ele entendeu de Deus quem Jesus era, mas ele não aceitou o processo, ele não aceitou o caminho. Ele quis repreender Jesus. Mas quantas vezes nós... Não, Jesus, não é assim, não é por aí, não é desse jeito que eu quero. Eu planejei, eu quero desse jeito, não, é dessa forma aqui. As coisas acontecem, nós temos a palavra, nós sabemos o final, porque Jesus estava anunciando o final. Ele falou que ele ia morrer, mas ele também estava falando, eu vou ressuscitar. Nós temos o final, nós sabemos que é vitória. Mas nós queremos decidir o caminho. Nós queremos que Deus haja no formato e no roteiro que nós criamos. E quando isso não acontece, nós não nos frustramos com nós mesmos. Muitas vezes, nós podemos nos frustrar com Deus. Pedro também, quando Jesus estava ali no Getsêmani e ele foi ser preso, mais uma vez, Pedro quer continuar fazendo as coisas do jeito dele. Porque Jesus já tinha dito que ele iria ser preso. Mas ele estava preparado com uma faca. Ele estava preparado para uma guerra. Jesus veio para restabelecer, sim, Israel. Mas sabe, aqueles homens muitas vezes planejavam que aquilo fosse feito através de uma grande guerra. Afinal, no Antigo Testamento, quantas guerras a gente lê as histórias e parece até meio fictício. Não tem como, Deus mandou fogo do céu, matou não sei, raio. E eu acredito que aqueles homens muitas vezes criavam uma expectativa, não, já que a gente vai governar, Deus vai vir com tudo, Jesus vai acontecer alguma coisa aqui.
Pedro, ali naquela hora, quando ele pega a faca, ele estava disposto. Concorda comigo que ele estava disposto a guerrear com Jesus? Gente, desculpa. Lê comigo, vai lá em João. Aleluia. João capítulo 18. Versículo 10. E diz assim: Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: Guarda a sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu? Olha mais uma vez Pedro tentando resolver do jeito dele. E quando a gente cantava esse louvor, e quantas vezes, mulheres, nós queremos resolver os nossos problemas falando, reclamando, provando o nosso ponto de vista, provando quanto nós estamos certas, provando que nós sabemos do que falamos. Quantas vezes aquilo que o Senhor está nos pedindo, muitas vezes, é para nos calarmos, tirar um tempo de jejum, de oração. Eu não estou falando que as situações não se levantam. Elas se levantam. Mas muitas vezes a forma como que nós estamos lutando, a forma como que nós estamos escolhendo guerrear, não foi a que Deus nos chamou. E o problema disso é que nós vamos fracassar. Porque, como eu disse no início, Deus ele tem compromisso com a sua palavra, não com aquilo que nós planejamos. Nós precisamos buscar a Deus para saber como agir diante das situações. Nós precisamos ouvir do Espírito Santo. Olha que bênção, hoje nós temos o Espírito Santo disponível para nós, como nosso ajudador, o tempo inteiro. Então sim, nós temos a capacidade de sermos sábias, de saber a hora de falar e saber a hora de se calar. Afinal, as nossas expectativas estão nas nossas ações ou no Senhor? Como poderemos ter Ele lutando por nós se nós estamos guerreando as guerras? Se nós estamos colocando o nosso fermento? Aleluia! Quanto glória a Deus! Vai comigo em Mateus 26, versículo 31. Aleluia. No caminho, Jesus disse: Esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia. E mais uma vez Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. E quando a gente olha, a gente fala: nossa, como Pedro é arrogante. Não, ó, pode todo mundo te abandonar. Eu não vou te abandonar. E o próprio Jesus já fala para ele: Pedro, ainda hoje me negará 3 vezes. Sabe, muitas vezes, Jesus estava ali. Jesus estava falando: ó, eu vou encontrar vocês ali na Galileia. Eu vou ressuscitar. Mas ele não conseguia ouvir.
Ele não conseguia ouvir a grandiosidade do que Jesus estava falando. Ei, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou acabar com esse problema de uma vez por todas. Jesus precisava morrer para nos resgatar. Essa era a promessa. Mas muitas vezes, por mais que nós acreditamos naquilo que Deus nos prometeu, por mais que nós acreditamos naquilo que Jesus conquistou, nós não queremos passar pelo processo. Nós queremos as coisas dentro do nosso roteiro. Muitas vezes existe uma arrogância dentro de nós de achar que sabemos sim o caminho. E mulheres, quantas e quantas, estão abrindo mão daquilo que é mais precioso, estão abrindo mão da sua família, estão abrindo mão daquilo que importa de verdade, que é seu marido, seus filhos. E quando a gente fala para as meninas, sim, a gente fala para elas, vocês vão casar? Sim. Família é bênção. Porque o mundo pode estar dizendo outras coisas, mas esse é o melhor caminho. Vai dar trabalho? Vai dar sim. Mas o fruto disso não tem preço. Mas muitas vezes nós estamos ficando presas nos nossos próprios projetos e nos nossos próprios planos. E quando nós estamos presas nisso, não existe espaço para o Espírito Santo agir. Não existe espaço para se cumprir aquilo que Deus tem para você. Outro dia eu estava pensando sobre algo, porque nós recebemos às vezes algumas palavras, por exemplo, quando você recebe uma palavra, olha, existe um povo, Deus vai te enviar, Deus vai te dar as nações. É uma bênção. Só que existe um preço. Sabe qual é o preço? Você vai abrir mão da sua zona de conforto. Você vai ter que abrir mão daquelas pessoas que te ajudam, da sua família, da sua casa. Viver, mas o preço não é maior que a graça? Claro que não, mas você vai ter que ter ações. Para você ter um bom casamento, você vai ter que abrir mão, você vai ter que aprender a ceder, você vai ter que governar bem o seu lar. Se você quer ter uma casa arrumada, se você não acordar mais cedo, arrumar e se organizar as coisas, ela não vai ficar arrumada sozinha. Porque é só você que tem para fazer, não tem mais ninguém para chegar lá e fazer no seu lugar. Existem coisas que nós precisamos passar, existem processos que nós precisamos viver para que o fruto seja aquilo que Deus prometeu. Mas apenas ficarmos aqui projetando, planejando e reclamando quando não sair como nós planejamos, não vai funcionar. Sabe, hoje é uma noite que eu quero te convidar a lembrar daquilo que Deus te falou, daquilo que a palavra dele diz. Mas também te lembrar, ei, qual é a sua parte? O que é que talvez Deus já te disse para fazer e você não fez? Será que Deus já não te pediu para abrir mão de algumas coisas? De alguns sentimentos do seu coração? E quando eu falo que Deus te pediu, meninas, é porque a palavra diz isso. Você não precisa espiritualizar achando que vai vir um profeta de fora, vai vir alguém e Deus vai falar assim, olha, você precisa liberar as pessoas do seu coração. Não, a palavra já diz. Você não precisa ter dúvida que você precisa andar em amor. Você não precisa ter dúvida que você precisa ser sábia na sua casa. Porque a palavra já diz.
Então que os nossos olhos, nesta noite, possa voltar a guerrear as nossas guerras. Mas, queridas, a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Nossa guerra não são contra as pessoas. As nossas guerras são contra principados e potestades. E isso você só vai vencer se você estiver realmente inclinado com o seu coração na palavra, guiado pelo Espírito Santo. Você falar sobre aquilo que estão te fazendo, você falar sobre isso não vai mudar nada. Mas quando você se levanta e começa a falar a palavra, queridos, não tem como. Não tem como. Tem que mudar. Como é, e eu quero já chamar o Ministério de Louvor, como é que nós estamos lutando as nossas guerras? Nós estamos fazendo como Pedro? Do seu jeito? Nós estamos tentando fazer com que Jesus cumpra os nossos caminhos? Nós estamos acrescentando o nosso fermento? Ou nós vamos voltar para a palavra e para o Espírito? Porque o que Deus nos chamou, um grupo de mulheres forte, mas para nós podermos ser um grupo de mulheres fortes, nós precisamos estar ligadas na palavra e ser guiadas pelo Espírito. Esse é o único modo. Nós precisamos parar de competir umas com as outras. Nós precisamos parar de ter partidarismo. Para ser cumprido aquilo que Deus tem, nós precisamos lutar com as armas certas. Não adianta só a gente querer o resultado final. E eu trouxe Pedro exatamente por isso, porque eu vejo que Pedro, ele acreditava, ele sabia quem Jesus era. Deus revelou para ele. Que privilégio. Imagina, eles não tinham o Espírito Santo naquela época. O próprio Deus revelou isso para ele. Mas ele não aceitava o processo. Ele não aceitava o trajeto de Deus. Ele chegou a repreender Jesus. Mas sabe que o final dessa história é um Pedro, que quando Jesus ressuscita, ele vai até ele. E ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele fala: sim, Senhor. E Jesus responde para ele: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. E de novo Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Claro, Jesus, que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro já ficando triste. A Bíblia diz isso. Claro que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe, queridas, vocês amam ao Senhor? Quando eu falo de apacentar, e eu trazendo isso para vocês, ame a pessoa que está do seu lado. Aleluia. Glória a Deus. Ame a que está atrás. Ame a que está do outro lado. Ame a que está na frente. Sabe, eu quis dar esse exemplo porque a Má que está do lado, provavelmente quem você sentou do lado é quem você já conversa, é quem você já tem alguma afinidade. É fácil. Amar os nossos amigos é fácil. Mas o que Pedro foi convidado aqui é para amar as ovelhas do Senhor. Ame as pessoas. E isso precisa mexer conosco ao ponto de que Pedro teve que entender
que o Cristo que ele planejou, o Cristo que ele idealizou, não tinha vindo. Mas o Cristo que Deus mandou morreu, ressuscitou e o resgatou. Esse Cristo não desistiu dele. Esse Cristo não mudou de ideia. Agora imagine, se Jesus tivesse dado ouvidos a Pedro, ele não teria obedecido a Deus. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos, queridas, ao Senhor. Para pensar, Pedro era alguém próximo. Pedro já tinha sido usado por Deus. Será que ele não estava sendo usado de novo? E se Jesus não tivesse tanta proximidade com o Pai, ao ponto de identificar que aquela fala não vinha dele? Sabe, a única coisa que pode proteger o seu coração, a única coisa que pode proteger o meu coração é estarmos com os nossos ouvidos próximos do nosso Pai. É estarmos com o nosso espírito atento. Não deixe misturas virem. Aquilo que é errado e ponto final. Não fique dando ouvidos àquilo que é errado. Aleluia. Quero te convidar a ficar de pé.